Salve nação corintiana, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas novidades do Corinthians e os possíveis reforços para a temporada 2026. Mas antes, quero pedir a todos que nos acompanham que deixem o seu comentário no vídeo, deixem o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação. Então, bora juntos conferir o vídeo? Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. No vídeo de hoje eu falo para você como anda a situação de Dorival Júnior no Corinthians. Ele está ameaçado para esta temporada ou para a temporada 2026 ou está bancado, mesmo com uma possível sombra de Tite no Corinthians? Tudo isso agora para você nesse blend de informações que ainda tem. Renan Lodge está querendo jogar no Corinthians e eu vou te explicar o que eu ouvi dentro do Corinthians hoje. E vamos também falar sobre o Wesley, se há negociação entre o Corinthians, né, e o ex-atacante do Timão, né, hoje no futebol árabe, e também Mateuzinho dando brecha para Martínez, meu amigo, para Martínez poder voltar, ele que pode inclusive ser afastado, né, dos próximos jogos, mas com a ausência de Mateuzinho pode ganhar uma chance. Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Fala, gente, quero começar falando que o Mateuzinho deu uma brecha, né? Tomando o terceiro cartão amarelo, ele que para mim fez uma péssima partida, inclusive culpado, né? Para mim foi o erro ali do primeiro gol, foi muito por causa dele, ele deu o bote errado, depois não conseguiu fazer a falta, né, no jogador do Botafogo, o Botafogo na sequência, né, acabou marcando o seu primeiro gol. O Mateuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo, é impressionante como ele toma, né, cartões amarelos, é impressionante como o Mateuzinho ele tem essa questão da indisciplina também, né? Jogador que desfalca o Corinthians muitas vezes por lesão, muitas vezes também por cartão, enfim. Ele não jogando, a situação do Dorival fica complicada. O Dorival ele não quer, enfim, o Dorival, a vontade do Dorival Júnior e da comissão técnica corintiana é dar uma punição maior ao Martínez, um afastamento de alguns jogos, por conta daquela expulsão bizarra, né, no jogo contra o Cruzeiro, que ele dá uma cotovelada, o lance nem era com ele. Ele foi lá para dar uma cotovelada no cara e ser expulso. E o Martínez foi, né, punido no seu salário, multado no seu salário, mas a ideia era também afastar o jogador. Só que agora, né, o Dorival tem os desfalques, né, já tem os seus desfalques hoje no Corinthians, e agora na lateral direita, que é a posição mais carente. A última vez que o Dorival não pôde contar com o Mateuzinho foi o José Martínez, que foi o lateral direito do Corinthians. Se eu não me engano, foi no jogo contra o Vitória. Não foi o Charles o escolhido, não foi o Félix Torres, muito menos o Jacaré. Enfim, caso o Martínez realmente seja afastado, né, o Dorival mantém essa ideia, aí vai ter o Charles ou o Félix Torres iria ressurgir na lateral direita e a gente sabe que aí é sujeito a chuvas e trovoadas. Mas o Mateuzinho deu uma brecha aí pro Corinthians agora ter Martínez de volta e quem sabe escapar da punição. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, dos jogadores que ontem, né, os árabes, né, entre aspas, os árabes, que estiveram na Neoquímica Arena, o que tem mais chances de jogar no Corinthians é o Wesley, né, o João Félix não tem nenhuma chance, o Cancelo também não. Claro que o Cancelo aí, pela vontade que ele tem de vestir, né, a camisa do Corinthians, pode ser, né, pode ser um nome aí para o futuro, quando ele quiser encerrar a carreira. Mas hoje a chance é zero, eu já falei isso no almoço com a Fiel para vocês. Tanto o João Félix como também o João Cancelo, esquece, não tem chances alguma. Mas o Wesley sim, tá? Há uma conversa do Corinthians com o Wesley, tá? Valores de salário vai depender muito, né, do que o Al Nassr vai, enfim, liberar, né, de projeto para o Wesley, porque eles não querem contar com o Wesley, querem liberar o Wesley, mas por empréstimo, claro, ou negociá-lo em definitivo com algum outro clube, ou emprestá-lo. No caso de emprestar, o Al Nassr teria que ajudar o Corinthians na questão salarial, tá? Se isso acontecer, o Corinthians vai ficar com o Wesley, se ele conseguir, né, convencer os árabes a emprestá-lo ao Corinthians, né, o Corinthians vai conversar com o Al Nassr para, né, quem sabe tentar rachar o salário e poder contar com o jogador para a temporada 2026. É um jogador que foi oferecido, é um jogador que tem que ser oferecido a todo momento. Ele quer voltar ao Corinthians, o Fabinho gosta dele e, como eu disse no almoço com a Fiel, o Dorival está aceitando qualquer jogador de beirada, meu amigo. A situação é crítica, então não tem muito o que falar, tá? Então o Wesley, sim, podemos dizer que tem negociação? Tem,
porque já há uma conversa, né, para que o Corinthians seja a prioridade dele em um retorno ao futebol brasileiro. É claro que se pintar alguma coisa lá para fora ele vai avaliar também, mas esse é o jogador que tem mais chances aí de vestir a camisa do Corinthians, né, daqueles que vieram ontem, mas calma que ainda vou falar, né, para vocês de Renan Lodge logo após a vinheta. Deixa o like, comente aqui embaixo. O Renan Lodge está querendo, hein? Eu ouvi isso de uma fonte no Parque São Jorge hoje, uma fonte no Corinthians, né? Enfim, CT Joaquim Grava, conversando com as pessoas, né? Que tem bala na agulha lá no Corinthians. Eu fui falar do Wesley, né? Falei, o Wesley tá dando uma forçadinha para jogar no Corinthians, né? Foi um comentário que eu fiz. E aí eu ouvi o seguinte, o Lodge também, tá? Dentro do Corinthians, me falaram que o Renan Lodge está a fim de defender o Corinthians e me falaram uma coisa que eu nem sabia, tá? Isso uma fonte me contou, né? Caso exista outro contexto, vocês podem até comentar no vídeo aqui embaixo, mas uma fonte me disse, tá? Que o Renan Lodge falou ontem lá na Neoquímica Arena que é corintiano e passou para pessoas importantes que têm um sonho de jogar e defender o Corinthians. O staff dele, claro, prioriza, né? Prioriza que o Renan Lodge jogue no futebol europeu, volte para o futebol europeu. Ele que está no Al Hilal, não está mais, né? Porque rescindiu o contrato, mas ainda tem algumas pendências, aguarda algumas decisões ainda da FIFA, né? Para se sentir realmente livre, né? O Renan Lodge. Mas o que eu posso dizer para vocês que é claro que é um jogador que tem o desejo de voltar para a Europa? Tem. Mas eu posso dizer que é mais desejo dos empresários dele, né? Do que do próprio Renan Lodge. Ele tem o desejo tudo, mas não é algo que ele esteja obcecado. A obsessão parte mais do staff dele. Ele quer voltar para a Europa, mas também tem o sonho de defender o Corinthians, porque alegou ontem lá na Neoquímica Arena que é o time do coração, e dentro do Corinthians falaram que ele foi oferecido já, né, ao Corinthians, ou se ofereceu, tá? Não sei se foram os empresários ou se foi o próprio Renan Lodge ontem numa conversa que acabou se oferecendo. Mas Renan Lodge passa, né, a entrar quase no caminho da realidade, mas tem um problema, né, que me falaram ontem no Corinthians, né, aliás hoje, né, que me falaram hoje no Corinthians, conversando com as fontes, é que é um jogador caríssimo, tá? Um jogador de mais de 2 milhões por mês, e o Corinthians não vai pagar nessa política mais de 1 milhão para um lateral esquerdo. Então, enfim, dá uma avançadinha da informação que eu dei na hora do almoço para cá, dá no sentido do Renan Lodge estar se oferecendo e forçando um pouquinho para jogar no Corinthians. Dentro do Corinthians, eles acham um jogador um ótimo atleta, mas alegam, né, que é um jogador caríssimo e que o Corinthians não vai pagar mais de R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão para um lateral esquerdo. Essa diretoria do Osmar Stabile não tem essa política. Então, Renan Lodge fica um pouquinho mais complicada aí a contratação dele, ou pelo menos sonhar com ele. Deixa o like, comente aqui embaixo. Encerrando o vídeo para falar de Dorival Júnior, tá? O técnico Dorival Júnior está ameaçado no Corinthians, né? Hoje, já pela manhã, eu recebi vários prints, né? Confesso que eu nem sei quem deu a informação, prints de que o trabalho do Dorival é mal avaliado, que ele está desprestigiado no Corinthians. E aí, cara, eu não desacredito de ninguém, né? Eu fui em busca, né, da informação para saber realmente o que está acontecendo, né, sobre Dorival Júnior. Eu quero saber se mudou alguma coisa, né, o panorama, enfim. E o que me falaram é que ele está totalmente bancado, tá? O Dorival Júnior, que não há nenhuma condição dele ser demitido nessa temporada e que para a próxima temporada ele é a prioridade, tá? Então o Dorival Júnior tem tudo para começar a temporada 2026 como técnico do Corinthians, mesmo, né? Mesmo que o Corinthians não conquiste a Copa do Brasil. Me falaram que ele, né? Me falaram só pontos positivos, que ele lançou a molecada, né? Que ele só teve o Vitinho de reforço. Enfim, não mudou nada em relação ao cenário do Dorival Júnior no Corinthians, tá? Esse empate contra o Botafogo, a derrota para o Cruzeiro, né? Porque o Corinthians vem de uma pancada contra o Cruzeiro e vem de um empate contra o Botafogo em casa. Então são 2 tropeços, né? Porque era para ganhar em casa. E me falaram que não mudou nada, tá super bancado, é o técnico do Osmar Stabile para a temporada 2026, Dorival Júnior. Então queria passar isso para vocês atualizar, até porque começou a pipocar alguma coisa que ele estava desprestigiado, enfim, você pode, né, às vezes pensar que tá rolando alguma coisa, que tá pintando alguma coisa aí, mas
não está rolando nada. Dorival Júnior é o técnico do Corinthians, inclusive tem multa rescisória, e a ideia do Osmar Stabile é começar 2026, né, com o trabalho do Dorival Júnior. Tá? Salve nação corintiana, vamos reagir, vamos repercutir as informações do jornalista Samir Carvalho, trazendo aí novidades sobre o jogo do Corinthians amanhã contra o Fortaleza. Corinthians estará aí sem alguns desfalques, por exemplo, aí o Charles, né, tá suspenso, tá, foi punido aí após ser expulso do Bragantino, né, o TJD puniu o jogador, e o Mateuzinho levou o terceiro cartão amarelo, estará fora também. Já Yuri Alberto, que machucou no último jogo do Corinthians contra o Botafogo, ele acabou chutando a própria perna, é dúvida para esse jogo com o Fortaleza. Corinthians, se ganhar, chega aí a 49 pontos, tem 46, e ficaria ali na briga ainda, na expectativa de um vacilo do São Paulo, para conseguir aí pelo menos uma pré-libertadora. Acho difícil? Sim. Impossível não. O Corinthians ainda tem mínima chance, mas tem. Então, um jogo que o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza no Castelão, um jogo difícil, né? E o Corinthians precisa voltar a jogar bola porque não tem jogado nada. Se tivesse vencido o Ceará e o Bragantino, o Corinthians estaria lá em cima na tabela e praticamente classificado aí para Libertadores. E agora continua com sonho e por isso tem que vencer os dois últimos jogos que faltam, que é o Fortaleza amanhã e no final de semana o Juventude, e aí acabou o Brasileirão. O Corinthians está muito preocupado com a Copa do Brasil e dia 10 de dezembro enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, né, o primeiro jogo, depois o jogo de volta aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians está recuperando aí o Memphis Depay, que está suspenso, por causa que esse jogo do Cruzeiro é o ano do Corinthians vai sair dali, porque Dorival Júnior tá pressionado? Tá pressionado. Fabinho Soldado tá pressionado? Muito. E sinceramente, Dorival Júnior para mim é o menos culpado, porque chegou o Corinthians com promessa de reforços, não veio praticamente ninguém, só o Vitinho. Dorival teve muitos jogadores no DM, muitos jogadores, né, que Dorival achava que ia poder contar, infelizmente não pôde porque se lesionaram. Então Dorival acabou tirando leite em pedra e conseguiu aí, Corinthians tá na semifinal com o Brasil, um ano que o Corinthians não investiu nada por causa do transfer ban, falta de dinheiro, bagunça da diretoria. Para falar a verdade, o ano de um todo não é de se jogar fora, né? Palmeiras que investiu aí mais de 700 milhões e não vai conquistar nada. Vai conquistar nada, porque já perdeu o Paulistão pro Corinthians, já saiu da Copa do Brasil para o Corinthians, né? Perdeu aí a Libertadores para o Flamengo, e o Flamengo vai ganhar o Brasileirão também. E olha que o Palmeiras investiu muito em contratação, investiu muito em vários segmentos para ver se teria resultado dentro de campo, mas não teve. E o Corinthians, que investiu muito pouco, conquistou o Paulistão e pode conquistar a Copa do Brasil. Gente, sobre reforços, o Corinthians tá aí no mercado estudando possibilidade. O Cebolinha não vai ficar no Flamengo, vai sair. É um jogador que o Corinthians gosta muito. Renan Lodge quer jogar no Corinthians e o Wesley quer voltar para o Corinthians. Então são jogadores que o Corinthians estuda dentro ali das possibilidades de fazer uma oferta. Lembrando que o Corinthians tem a missão de pagar esse transfer ban agora em dezembro e ficar ali para fazer contratação. Para fechar o vídeo, o Corinthians também tem lista de dispensa, né? E muitos jogadores são ventilados para deixar o clube porque não rendeu, não deu certo. Por exemplo, o Flex Torres, o Kaká, o Hugo lateral esquerdo, Charles, Romero, Thales Magno, são jogadores que provavelmente não ficarão no timão para a temporada 2026. E aí, fiel? O que vocês acham? São bons jogadores? Caberia no Corinthians? Renan Lodge, Everton Cebolinha e o retorno de Wesley seria possível? Vocês acham que jogadores que chegariam para ser titular do Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like, deixa a inscrição, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.